Olá, galera. Bom dia. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o roteiro de estudos preparado para vocês para esse segundo bimestre, né? Enfim, nós já estamos nele, começamos já há algum tempinho, mas aí eu reuni algumas atividades para que vocês possam fazer agora no recesso, né? E também que essas atividades sirvam para vocês treinarem algumas coisas que eu quero mostrar, ainda falando um pouquinho sobre tempos verbais, tá? Vai aparecer muita coisa aqui. E aí vocês vão treinar em casa também e lembrem-se que essas atividades elas devem ser feitas no caderno de vocês, devem ficar guardadinhas, organizadas, para que assim, no início do recesso, da volta do recesso, a gente consiga corrigir, né, marcando alguns pontos, tirando algumas dúvidas, para que vocês usem isso, né, na prova de vocês, né? O que vocês aprenderam com essas atividades, elas sirvam para que vocês façam a prova de vocês tranquilamente, tá certo? Mas vamos lá. Então, começa aqui, ó, o roteiro de estudo, tudo anotado, direitinho, tá? Com o nome, em inglês, segundo ano, para todos os segundos anos, tá? Segundo bimestre, turno matutino, enfim. Quando vocês forem fazer as anotações no caderno de vocês, basta que vocês anotem apenas a aula 1. Aula 1, né? E o tema da aula 1, que é esse aqui, é Hotel Talk, né? E vocês têm todas as informações em relação ao que a gente está estudando, ao que a gente vai fazer com essa aula, né? Para que ela serve. Está tudo aqui anotadinho, mas basta que vocês anotem a aula 1 e já é o suficiente. E o tema, né? Da aula e coloque o nome de vocês. Essa parte aqui não precisa que vocês anotem, tá bom? Então, vamos lá, aula 1. Começando aqui, eita, eu já adiantei para atividades, mas não é isso ainda. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, gente, observe aqui o seguinte, que com esse tema dessa aula, que é um contexto de um hotel, se você for viajar, tal, e tudo mais, quais são as expressões que você pode usar, né, para fazer reserva, se comunicar lá dentro, perguntar, pedir chamadas externas, né, fazer ligações, enfim, se comunicar no restaurante, enfim. Observem as expressões tipicamente usadas nos contextos de recepção do hotel e, posteriormente, ao fazer pedido no restaurante. Por último, você precisará se recordar delas para criar um diálogo simultâneo, simulando uma conversa. Nossa. Isso aqui eu vou ter que consertar. Bom dia, pessoal. Olha só. A nossa aula, né? O roteiro de estudos do segundo bimestre. Quando vocês forem anotar no caderno de vocês, essas atividades devem ser feitas no caderno de vocês. Vocês anotem aula 1, coloquem também, né, a identificação, tudinho aqui, ó, que tá aqui tudo, escola, professor, a disciplina, né, a série de vocês, qual é a turma de vocês, segundo bimestre, o turno, e coloquem aula 1. E aí, vocês não precisam vocês copiarem isso aqui, não. Vocês vêm direto aqui para o tema da aula 1, que é uma conversa, né, em hotéis. Para que serve essa aula aqui? É para algumas instruções em relação quando você vai viajar, você fazer uma reserva no hotel, você se comunicar lá dentro do hotel, né? Fazer pedidos no restaurante, fazer um pedido de comida, um refrigerante, uma água, enfim, tá? E aí você vai observar as expressões tipicamente usadas no contexto de recepção de hotel
e, posteriormente, fazer pedidos no restaurante. Por último, você precisará se recordar dessas palavras, né, que você vai aprender aqui, para você construir um diálogo simulando uma conversa entre o recepcionista e um cliente, você como cliente e a pessoa como recepcionista. Você pode até fazer em casa, com um colega, com um amigo, por telefone, enfim. Vamos lá. Então, qual é o intuito dessa aula? É fazer com que você também possa perceber como é que você vai falar determinadas palavras, né? Usadas nesse contexto, né? O contexto de trabalho, uma pessoa que está lá no outro lado, que vai atender você, né? E você, como lazer, para você se comunicar em hotéis, restaurantes, pousadas e afins. Enfim, vamos lá. Então, eu já começo aqui com atividades. Essa aula ela já te traz uma atividade com algumas questões. Então, vamos lá. A questão 1 diz assim, ó. At the hotel, filling the dialogue with the expressions used by the hotel receptionist and the guest. Receptionist é a pessoa que está lá trabalhando, né, o recepcionista, e the guest é o cliente. Use the sentences in the boxes. E aí, o que ele diz aqui? Use as frases. Sentences não são sentenças, é um falso cognato. São frases aqui desse box, dessa caixinha aqui, ó. Então, você vai usar essas palavrinhas que estão aqui para preencher este diálogo. Depois que você fizer, você pensar, você treinar, e aí você olhar para cima, olhar para baixo e preencher todas essas que cabem aqui nesses espaços, você tenta fazer esse diálogo com um colega, tá? Com um colega por telefone, ou faz uma chamada, faz por WhatsApp, enfim. Tenta treinar para ver se funciona, tá? Mas aí, ó, quais são as expressões, quais são as palavras que são usadas, né, nesse contexto, né, de hotel, de restaurante? Quando você está perguntando alguma coisa para o recepcionista e o recepcionista está respondendo para você também, né? How long will you be staying? Will you be staying? How long will you be staying? What kind of room would you like? What kind of room would you like? It's, aqui é dólar, 42 per night. Dólares ou pounds, que pode ser libra, per night. Could I have your credit card, please? Could I have your credit card, please? Can I help you? Então, todas essas palavras que estão aqui, elas são frases do recepcionista, que você vai preencher aqui. Veja, que ele pergunta e você também pergunta. Ele pergunta e você responde, ele pergunta e você responde, mas tem algumas perguntas que você também responde com uma pergunta. Então, o recepcionista vai chegar aqui e vai dizer, good evening. E aí você vai responder para ele, você vai dizer bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, good evening, good afternoon, ou good morning, né? O que seja, qual o dia que você chegou lá, o horário que você chegou. Mas aqui ele diz, ó, good evening, é noite, e aí a palavra, você vai encaixar a palavrinha que o recepcionista vai perguntar para você. Qual dessas seriam, né? E aí você vai encaixando, beleza? Passando para o restante, para mais a continuação da atividade. E aí, gente, aqui, por exemplo, the next morning at the breakfast. The next morning at the breakfast. Ou seja, a pessoa chegou à noite, porque o recepcionista diz assim, good evening. Então, a pessoa chegou de noite, né? E aí, no dia de manhã, no outro dia, the next morning at the breakfast,
O waitress é garçom, o garçom vai chegar para você e vai dizer good morning, ou seja, e aí você vai responder e tal. Só que antes de você dar a sua resposta, o que é que você vai olhar para aqui? Você vai olhar, o garçom disse good morning, e aí você vai completar aqui com o que ele disse. Como será que ele vai, qual a palavra que ele vai usar aqui para completar o que ele falou? Vai ser anything else, vai ser here you are, sir, vai ser are you ready to order? Could I have some more coffee, please? What do you like to drink? What do you like to drink? Será? What would you like to drink? Tá certo? Então, o que será? Que frase será que ele vai colocar, completar com good morning aqui, good morning, e você vai responder. Qual será dessas que ele vai começar? E aí, todas essas palavrinhas aqui devem ser encaixadas nesses espaços, tá? Uma palavra ou outra vai ser você que vai encaixar, sendo você que vai falar. E as outras geralmente vai ser o garçom, ok? O waitress, neste caso aqui, o waitress é garçonete, porque o waitress é o feminino de waiter. O waiter é garçom e o waitress, garçonete. E guest é o cliente, tá? E aqui ainda o diálogo continua. A few minutes later. Poucos minutos depois, a garçonete chega, né? O waitress, que é a garçonete, pergunta alguma coisa e aí você completa, você responde e tal, e aí o resto da conversa. O que é que você vai fazer? Vai olhar direitinho aqui, ó, e tentar entender e tentar supor ou ver qual palavra será a melhor para encaixar aqui nesses espaços. Na volta às aulas, depois do recesso, eu acho que na semana que vem nós não nos encontraremos, mas assim que o recesso voltar, na primeira semana ou na segunda semana, a gente faz uma revisãozinha com isso aqui. E aí a gente pode ver esse diálogo, a gente pode fazer ele online pelo Meet, tá? A gente pode testar o que vocês responderam, né, nessa situação aqui. Mas é bem simples, tá? Passando para pronto, gente. Então, isso aqui é basicamente a aula 1. E aí, voltando aqui, praticamente a atividade 1 e a questão 1 é sobre esse diálogo. Vocês vão fazer, vocês vão tentar completar, vendo essas falas, certo? Continuando aqui. Então, a questão 2. Write a dialogue at the hotel reception. Use the expressions from the previous exercise. Follow the guidelines. Ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai ver, você vai observar aqui, ó, que pode ser 2 alunos, 2 colegas, pode pegar o celular de vocês, fazer pelo Meet, fazer uma chamada de Meet, fazer uma chamada pelo WhatsApp. E aí vocês podem treinar da seguinte forma: o estudante B faz o cliente e o estudante A faz o recepcionista. E aí vocês vão colocar essas palavras aqui, né? E definir o que cada um vai falar e fazer um treinozinho. Essa é a atividade 2. Vocês podem também escrever aqui embaixo o que cada um vai falar, organizando. Fulano de tal fala isso, fulano de tal fala aquilo, tá? E aí, gente, para saber mais sobre sobre a prática da compreensão auditiva com essa atividade sobre hotel reservation, você pode acessar esse site aqui, ó. Você pega o link, você copia e coloca no navegador da internet, lá no Google. E aí você vai acessar essa atividade. Aliás, todas as atividades, elas foram tiradas de algum link da internet, e aí você pode pesquisar também, olha, tá aqui, ó, essa atividade, ela foi tirada desse site aqui, então você pode acessar para ver a atividade na íntegra, você vê esse diálogo lá completinho, né,
Enfim, todas as atividades são retiradas de sites. Então, tem todos os links aqui que vocês podem acessar para checar e para estudar um pouco mais também. Tá? Então, essa foi a atividade 1 e a atividade 2 da aula 1. Vamos passando aqui para ver se a gente tem mais alguma coisa aqui na aula 1 para dar continuidade, certo?